Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 22 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma um edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que os príncipes, os capitães, os presidentes, ou seja, os homens poderosos se levantaram para fazer um decreto, uma lei, que no prazo de 30 dias ninguém poderia orar a nenhum Deus a não ser ao rei. E esse decreto foi feito com um propósito específico de destruir a Daniel. Porque Daniel era servo de Deus, tinha comunhão com Deus, Daniel orava a Deus. A palavra do Senhor diz que ele orava a Deus várias vezes durante o dia. E como os seus inimigos queriam destruí-lo, eles tocaram arriba onde? Sabiam que Daniel não abriria mão, porque aquele que tem comunhão com Deus, tem aliança com Deus, não abre mão da sua vida de oração, não abre mão da sua comunhão com Deus. Sim, existem momentos que nos falta forças para orar, mas não é por falta de vontade, é porque entra um desânimo e também ataques espirituais. Saiba que quando não temos vontade nem força de orar, estamos debaixo de um ataque espiritual. O inimigo se levantou contra a vida de Daniel, o profeta de Deus, o servo de Deus. E ele tocou na área fundamental. Ele tocou na área principal, que é na vida de oração. Porque o crente que tem vida de oração, ele é fortalecido, ele é avivado. Deus o levanta sempre que nos levantamos para orar. Podemos estar caídos, Deus ele revigora as nossas forças. Deus ele fortalece as nossas forças. Deus ele fortalece a nossa fé. Nós entramos para a oração prostrados, nos arrastando sem forças, e saímos da oração cheios do fogo, arriba, cheios da unção do Espírito Santo, porque Deus derrama o seu azeite, Deus derrama a sua unção, Deus derrama a sua glória. E o principal para o inimigo, por intermédio das orações, as obras do inimigo são quebradas, são destruídas. Os planos do inimigo são fracassados e anulados. Talvez você não conheça ou não tenha fé para crer no poder e na abrangência da tua oração, mas saiba que tem poder e tem oração. A tua oração tem poder. A tua oração tem unção. Não por nós, mas por causa daquele que responde, que é o nosso Deus, porque nós oramos debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. Há um respaldo espiritual. Jesus é o nosso altar. Nós oramos sobre o nome dele e as nossas orações têm força espiritual.
Porque Deus que peleja por nós. Quando alguém ora em nome do Filho de Deus, ele responde. Uma oração feita com fé. Resumindo, quando o inimigo quer nos destruir, ele toca na nossa vida de oração, ele toca na nossa vida espiritual, ele tenta impedir a nossa vida de oração. É o que ele tentou fazer com Daniel. O inimigo sabia que Daniel orava, então, ok, vamos fazer um decreto que todo aquele que orar a um outro Deus, a não ser o rei, vai ser jogado na cova dos leões. A palavra do Senhor diz que Daniel soube da escritura que foi assinada e ele continuou orando, porque ele sabia que o socorro dele vinha justamente de Deus e da oração. Daniel não parou de orar por causa do decreto. Nós não podemos ceder à vontade do inimigo. Quando nós percebemos que é isso que o inimigo quer, nós devemos buscar forças em Deus e permanecer rimando, posicionados. O inimigo tirou a força. O inimigo tirou a vontade de orar porque ele sabe que ele tirando a vida de oração, ele vai começar a ganhar terreno, ele vai começar a ganhar força, porque nós estamos numa batalha espiritual. Quando um está forte, o outro está fraco. Quando a nossa vida de oração está fraca, quer dizer que o inimigo está forte, ele está a se fortalecer. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos orar, porque a Bíblia nos exorta a orar sem cessar. E porque o crente que ora recebe revelação da parte de Deus. O crente que ora recebe direcionamento da parte de Deus. O crente que ora recebe estratégia da parte de Deus. Deus, ele dá o livramento. Deus revela o profundo escondido. Deus quebra as obras do maligno por intermédio das orações. Olha quantas coisas a nossa oração faz. O impacto que as nossas orações têm no mundo espiritual. Por isso é que devemos zelar muito pela nossa vida espiritual, buscar sempre a presença de Deus, procurar estar na casa do Senhor, procurar meditar na palavra de dia e de noite. Investimento pela nossa vida espiritual é necessário, porque é o nosso pilar, porque é aquilo que vai nos manter de pé, é aquilo que vai nos fortalecer nos dias ruins. A nossa reação depende de como está a nossa vida espiritual, porque quando nós estamos fortes espiritualmente, Riba não passa de um vento, não passa de uma brisa. Quando nós estamos fracos, é como um terremoto que abala toda a nossa estrutura. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando nós estamos cheios, Riba nossa fé é mais firme. E diante de qualquer turbulência, diante de qualquer tempestade, nós não somos abalados, porque os nossos pés estão firmados sobre a rocha que é Jesus. Podemos ficar tristes, chorar por um momento, mas Deus, ele nos lembra de que ele é fiel. O Espírito Santo nos lembra de que Deus estará do nosso lado até a consumação dos séculos. Então nós nos levantamos e conseguimos prosseguir. Mas quando na oração entra a dúvida, entra o medo, entra a incredulidade, o inimigo começa a ganhar espaço e aos poucos ele entra para destruir. Então vamos orar para que todo investimento feito contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida de oração, contra a nossa comunhão com Deus seja quebrado, porque é assim que o inimigo age.
Ele toca no nosso espiritual para depois começar a atacar, para depois começar a destruir. Mas o nosso Deus não vai permitir. O nosso Deus se levantará e Ele renovará as nossas forças como a da águia. Todo investimento feito contra a tua vida de oração, contra a tua vida espiritual, Deus, Ele vai quebrar. Deus, Ele vai aniquilar. Deus, Ele vai destruir. A oração é o combustível do crente. O crente que não ora está morto. O crente que não ora, não vence as batalhas. Deus vai te levantar. Deus vai te renovar. Deus vai te fortalecer. O inimigo será envergonhado. O inimigo será derrotado. No poderoso nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos e nós te exaltamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Deus, exaltamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é digno, Deus, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Deus, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. Ó Deus, o que seria das nossas almas? O que seria, Deus, das nossas vidas sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça? Deus, estamos de pé até hoje, é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem cuidado de nós. Arriba como a menina dos Teus olhos. Louvamos Deus e bendizemos o nome do Senhor Jesus, porque pelo Seu sangue, nós somos livres, livres pela graça, livres pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, mais uma vez clamamos pela Tua santa e bendita misericórdia. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Deus, apague as nossas transgressões e lave, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, para que elas fiquem brancas, alvas como a neve. Deus, levanta-te nessa noite e peleja, Deus, pelas nossas vidas. Peleja, Deus, pela nossa casa e pela nossa família. Ó Deus, todo espírito opressor, Deus, todo espírito sugando, Deus, a energia do Teu povo, Deus, trazendo fraqueza espiritual, ó Deus, trazendo incredulidade, que caia por terra, Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, esse espírito que tem, ó Deus, sondando essa vida, que tem, ó Deus, sondando essa casa, Deus, essa família, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro, localiza, Deus, essas forças espirituais do mal, ó Deus, e que comecem a cair por terra, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, todo o altar que foi erguido, Deus, para destruir o Teu povo, Deus, para destruir a Tua igreja, ó Deus, que o Teu fogo localize esse altar e consuma. Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Pai, Tu és tudo para nós. Tu és o nosso escudo, Deus, o nosso baluarte, a nossa fortaleza. Sem Ti, ó Pai, nada podemos fazer. Deus, remova o desânimo, remova, Deus, toda a fraqueza espiritual, remova, Deus, toda a ansiedade, Deus, todo abatimento de alma, tudo, Deus, que tem contribuído para a fraqueza espiritual, Deus, seja emocional,
seja Deus espiritual, começa Deus a remover. Oh Deus, porque o Senhor é um Deus que renova, um Deus que restaura. Deus, sopra o vento do Espírito. Arriba Deus sobre o vale de ossos secos e começa Deus a remover toda a morte espiritual. Remova, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, que o teu povo seja como labaredas de fogo. Derrama, Deus, o teu fogo. Derrama, Deus, a tua unção, a tua glória. Começa, Deus, a avivar todo aquele que está caído. Começa, Deus, a avivar todo aquele que está abatido. Começa, Deus, a levantar. Oh Deus, nós não podemos desistir. Deus, nós não podemos fracassar. Arriba Deus, porque os olhos do mundo estão postos, oh Deus, sobre as nossas vidas. E o nosso testemunho, arriba Deus, vai edificar muitas vidas. Deus, nós não queremos ser um testemunho negativo para o reino dos céus. Ó Deus, que por intermédio da nossa vida, arriba, o teu nome seja exaltado. Deus, o teu nome seja glorificado. Ó Pai, porque nós já suportamos tanto. Deus, já andamos tanto para desistir agora. Arriba, Deus, nós já percorremos o deserto. Deus, não queremos morrer nesse deserto. Envia Deus o auxílio. Envia Deus o refrigério. Derrama Deus a tua força. Arriba Deus, porque o Senhor é imbatível. O Senhor é inabalável. Arriba Deus, enquanto nós nos cansamos. O Senhor Deus não se cansa. Deus, que sejamos como a águia. Oh Deus, a tua palavra diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia. Rima Deus, renova as nossas forças. Renova Deus a nossa fé. Todo o altar, oh Deus, reclamando a nossa vida. Oh Deus, cai por terra no poderoso nome do Senhor Jesus. Oh Deus, os lugares onde o nosso nome está a ser proferido. Oh Deus, aonde os nossos nomes arriba estão a ser declarados. Deus, localiza os mares, os rios, os montes, os vales, as encruzilhadas, as florestas, onde Deus tiver um trabalho, onde Deus tiver um investimento contra a nossa vida espiritual. Arriba Deus, quebra no poderoso nome de Jesus todo espírito de Jezabel, espírito de Dalila que mata os profetas. Rima, derribocai por terra. Arriba Deus, aonde enterraram os nossos talentos, desenterra Deus. Aonde Deus enterraram a nossa estrela, arriba Deus, localiza, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, que o vento do Espírito venha visitar, aonde Deus chegar a minha voz e traga Deus um avivamento. Rimando, Deus, que as correntes sejam quebradas. Oh Deus, que as muralhas sejam quebradas. Deus, que as fortalezas sejam quebradas. Arriba pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimando, Deus, envergonha os nossos adversários, envergonha Deus os nossos inimigos. Deus, todos aqueles que estão presos em cativeiros espirituais e por isso Deus não conseguem orar. Arriba Deus, envia o teu anjo, resgata Deus todos aqueles que estão presos. Oh Deus, toda a bruxaria que foi feita seja quebrada, palavras de maldição sejam canceladas. Oh Deus, toda a reclamação de ex-líderes espirituais das trevas, oh Deus, caem por terra no poderoso nome de Jesus. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o dono da nossa vida. Ele é a autoridade superior.
Arriba acima de tudo, acima de todos. Ó Deus, toda reclamação sobre o nosso chamado. Deus, toda reclamação sobre o nosso ministério. Quebra pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, nós somos servos do Altíssimo. Nós somos servos de Jesus. Arriba, Deus, as assembleias. Deus, as alianças que se levantaram para destruir a nossa vida espiritual. Arriba, Deus, que o teu fogo venha consumi-los. Ó Deus, assim conforme o Senhor livrou Daniel da cova dos leões, livra-nos, ó Deus, dos laços. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do inimigo. Assim conforme Deus livrou Daniel, ó Deus, livra-nos também. Livra-nos, ó Deus, de desistir, de fracassar. Arriba, Deus, de voltar para trás. Deus, nós queremos prosseguir firmes até a terra prometida, porque fiel é aquele que prometeu e aquele que começou a boa obra. Arriba, ele é fiel para cumprir. Deus, nós não queremos arriba ficar pelo caminho. Segura, Deus, nas nossas mãos e ajuda-nos a prosseguir. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que o teu sangue venha purificar a nossa casa. Se existe, Deus, um espírito maligno, se existe, Deus, uma força contrária, bloqueando, Deus, a nossa vida de oração, arriba e de comunhão com Deus, que esse espírito seja aniquilado. Arriba, que esse espírito caia por terra no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, que os teus anjos estejam na nossa casa, nos guardando, Deus, nos livrando, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Deus, guarda-nos durante a noite, Pai. Esconda-nos debaixo da tua sombra e das tuas asas. Que tudo aquilo, Deus, que foi programado, foi preparado contra nós, que não venha prosperar. Deus, esconda-nos como a menina dos teus olhos. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém.